Hoje a presença aqui no programa Rádio Revista Cidade ao vivo é do Danilo Visconti, ele que está aí aqui nos estúdios da cidade, é presidente do Fórum do Brasil Santa Catarina, é isso? E eu tô até seguindo o roteiro aqui, Danilo, porque eu confesso que eu estava de férias e a primeira pergunta que eu te faço, antes de mais nada, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Delamar, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes aí da Rádio Cidade, né? Estamos aí a final já praticamente do ano, faltando aí uma semana e pouquinho para terminar, né? Tu estás moreno, né, cara? Tu fosse pra praia. Não, também faz parte, né? Bom, faz né? parte, estamos pertinho aqui, né? É bom, tu né? sabe que a gente tá 30 minutos do litoral, né? Sim. Hoje em dia o pessoal diz assim, uma vez eu tinha um colega meu que morava em Chapecó e dizia, é um absurdo vocês ter casa ali no litoral, pô, você já mora no litoral? Aí eu disse, aí não tem casa para nós comprar barato. Porque aqui quem tá perto compra tudo, cara. Aí eu disse, olha, eu sim moro longe, Chapecó dá quantos quilômetros, Rodrigo? 500 e pouco. 500 e pouco, eu sim moro longe, preciso de um lugar para ficar, vocês vão e voltam, mas enfim. Brincadeiras à parte, bem, Danilo, semana passada teve aqui o prefeito, o Vec, o André Vec, falando a respeito de política. Nós vamos direto a esse assunto. Ele citou no ar que você fez uma filiação, no caso a sua projeção para ser candidato ao PL, para deputado, lá em Rio Negrinho, não aqui em Brusque, essa filiação não aconteceu aqui. Colocando que isso é uma situação irregular. O que tem de verdade, o que não tem, o que aconteceu na verdade, qual é o seu lado aí? Assim, ó, Delamar, só para a gente contextualizar o negócio, né? Eu recebi em julho desse ano, eu recebi um convite por parte ali do Padre Kelmo e de todo o pessoal ligado à família Bolsonaro para que eu ingressasse no PL, o Partido Liberal, né? Então esse interesse não veio do Danilo de filiar ao partido, mas sim do partido de ter o Danilo nos quadros. É evidente que quando tu estás num partido, tu viras um soldado do partido. Então o que aconteceu? Foi feito um movimento, nós fomos a Brasília, estive com a Michele Bolsonaro abonou minha filiação, abonou minha ficha, inclusive tirou foto comigo, fez vídeo comigo. No dia seguinte estive com o Bolsonaro, onde ele avalizou minha filiação, fez vídeo comigo, fez foto comigo, conversamos, trocamos ideias sobre a cidade, sobre a região, né? Falamos, ele me conheceu um pouco mais, né? A gente foi trocando várias conversas. Para frente, eu estive por várias vezes com o Carlos Bolsonaro, né, com o próprio Renan. Então, ou seja, eu tenho uma aproximação hoje ideológica com a família Bolsonaro diante de tudo aquilo que a gente vem defendendo, principalmente na rede social, né, dentro daquele espaço que a gente consegue fazer. O que acontece? Quando a minha ficha de filiação veio para cá, eu fiquei surpreso, porque eu achei que estava tudo resolvido. Tive a informação que o presidente municipal, que é hoje o prefeito de Brusque, barrou a minha filiação, simplesmente porque não passou por ele, né? Foi algo assim, algo nesse sentido. Aí eu pensei, não, só para vocês em casa entender, existe o domicílio eleitoral, que é o que está o meu título de eleitor, que é Brusque, e existe a filiação partidária. Então, o que aconteceu? Diante disso, que houve essa tentativa dele barrar minha entrada no partido, não sei por qual motivo, né? Na verdade é porque ele, a esquerda, está no partido errado, né? E aí, claro que quer coibir pessoas que são verdadeiros conservadores de entrar dentro do PL. E talvez é porque ele tem aquela visão de que eu estou entrando para ser candidato, aquela coisa toda, e no fim acaba sendo uma ameaça para o grupo que ele quer perpetuar. Então, o que acontece? Diante disso, eu entrei em contato com algumas pessoas, dentre elas quem veio me procurar foi o prefeito de Rio Negrinho, que também é presidente municipal do PL lá, junto com mais um grupo de pessoas. A gente conversou, tudo ok, beleza, e ele me filiou pelo PL lá. Ou seja, eu sou filiado pelo PL com domicílio eleitoral em Brusque. Tudo ok, assim como o prefeito. Isso a regra permite. Sim, tanto que eles fizeram, tá tudo ok. Né? O que aconteceu de lá para cá foi um jogo de mentira que eles, aqui principalmente ele fez, no sentido de dizer, o governo do estado não quer o Danilo. Cara, tudo mentira. Eu conversei na sexta-feira, inclusive, com uma pessoa muito próxima ao governador, ela que entrou em contato comigo, a gente vai sentar junto em janeiro pra gente ver a movimentação, ver como é que são as coisas. Então, assim, a política, sabe, Rodrigo, ela não se faz com o fígado. E uma coisa que eu tô vendo do André é que ele não sabe separar a crítica à gestão à questão pessoal. Exemplo, ele faz parte do PL, assim como eu. Como é que é o nome do partido? Partido Liberal. O liberal o que é? Liberdade de expressão, principalmente, liberdade econômica. Então, se tu estás barrando alguém para entrar num partido porque esse cara pensa diferente de ti, ele está sendo pior do que o pessoal.
Entendeu? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a minha questão de ser ou não ser candidato, isso vai passar lá para ano que vem. Entendeu? Eu tenho que ver como é que tá o meu nome, como é que tá a minha estrutura, como é que tá... Isso aí é a comunidade que vai dizer, não é o Danilo. Eu não tenho, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês bem claro. Eu não tenho, como eu falei ano passado na eleição, eu não tenho necessidade de estar num cargo público. É diferente dele. Exemplo, ele daqui a 2 anos, a hora que sair de prefeitura, ele vai viver o quê da vida dele? Ele vai ter que lamber a bunda de algum deputado, de algum secretário de Estado para ter algum cargo lá, uma assessoria pública para ganhar o dinheiro público. Porque esse cara não sabe fazer nada na iniciativa privada. Eu é diferente. Eu já tô com a vida estabilizada, cara. Eu tenho uma família, tenho 3 filhos, estou muito bem, obrigado. Eu quero mostrar para a cidade de Brusque que Brusque merece muito mais do que um simples burocrata. E ele é um simples burocrata. Tanto que ele quebrou uma empresa de gás. Ele não sabe nem tocar uma empresa de gás, cara. Então, assim, ó, o que eu posso dizer dele é isso, sabe? Agora, a política estadual, a política nacional, ela ultrapassa muito mais do André defecando pela boca. Né? Que é o que ele faz. Entendeu? Prega mentira. Ele traiu o Molina, traiu o Arivec, traiu o Ney dentro do próprio PL, traiu o Josimar no DC. Ele traiu todo mundo. Então, tu acha que esse cara tem algum respeito? E mais, tem deputados do PL que odeiam ele, que vieram conversar comigo já. Tem grupos dentro do governo do estado que odeiam ele. Dá pra citar o nome? Cara, eu prefiro não citar porque, assim, a roupa suja se lava em casa, né? Mas só pra vocês, só pra contextualizar pra vocês que não é como ele veio aqui falar. Entendeu? Porque é muito simples ele chegar aqui, né? Hoje está prefeito, o Danilo é um cara malquisto. Não sou, cara, eu tenho 247 mil seguidores no Instagram. Eu tenho mais de 20 milhões de visualização por mês, cara. Então esse cara vem dizer que eu sou o quê? Inexpressivo, que o povo não me... Isso aí é um absurdo. Ô Danilo, só pra gente... Nesse ano a gente acompanhou toda essa linha do tempo da tua situação no PL. Isso. Desde quando você foi a Brasília, né? O próprio Padre Kelmo, que esteve aqui na Rádio Cidade, inclusive, deu entrevista e até te anunciou como pré-candidato a deputado estadual ou federal, mas te anunciou como pré-candidato em 2026. Diante dessa situação que se encontra hoje, você vê tranquilidade para que seja resolvido no comando estadual do partido, para que, enfim, você possa, enfim, tocar essa tua pré-candidatura? Assim, Rodrigo, eu tenho um foco, né? O meu foco hoje é trabalhar pela eleição porque assim, ó, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos no macro, Brusque faz parte desse macro, né? Nós temos 5.000 e poucos municípios no Brasil, né? Nós estamos passando no Brasil um momento de censura, um momento de perseguição, um momento de calar, principalmente quem é conservador e quem é de direita. Isso tá olho nu. A gente tá vendo o Bolsonaro tá aí preso porque falou, não porque roubou, porque matou alguém, porque traficou, mas é porque falou e é uma ameaça para o sistema. Então eu tenho um compromisso que dentro do meu campo de atuação eu vou ajudar quem? Flávio Bolsonaro e vou ajudar o Carlos Bolsonaro no Senado. Esse é o meu compromisso. Daí para baixo o que acontecer tá na mão de Deus. Se eu vou ser candidato a estadual, se eu vou ser candidato a federal, se eu vou não sei o quê, tá na mão de Deus. O que eu quero fazer é um compromisso do Danilo, inclusive moral com a minha família, que é uma família... Cara, meu pai, eu acho que foi o primeiro bolsonarista de Brusque, já muito antes, lá em 2014, 2015. Então, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês? Que o que parte daí, para mim tá tudo certo. O conservadorismo, ele é muito maior do que um partido político. Exemplo, no governo do estado, nós temos o Jorginho fazendo um bom governo. É um baita de um cara. Só que tem oposição que também é um bom cara, que é o João Rodrigues. E não tem como dizer que não é de direita. Então, assim, então o que nós temos que fazer? A partir de agora é estudando os cenários, analisando os cenários. Hoje eu estou no PL. Se amanhã vai continuar, se vão conseguir tirar ou não vai tirar, ou se o André vai pressionar, porque ele está pressionando direto lá. Isso é fato, ele está ligando o tempo todo lá para pedir a minha cabeça dentro do partido, só que eles não estão fazendo. Ele citou aqui no microfone, Danilo, que você ganhou votos o número de votos seu, teve vereador que fez igual a você, fez mais que você. Sim, vamos lá, vamos analisar o contexto do ano passado. Eu não era conhecido, eu não fiz campanha, tu não viste campanha de rua do Danilo. Eu fui em apenas 3 debates, ele teve 4 debates no total, eu fui em 3. Ele disse que eu fugi no primeiro, na verdade eu não fugi. Por que eu não fui naquele debate? Porque aquele debate foi proposto pelo Visão Liberal. Para você de casa ter conhecimento, o Visão Liberal hoje ganha R$10 mil por mês da prefeitura para fazer um podcast da prefeitura chamado Pod Prefa, que 200 pessoas assistem. Ou seja, mais de R$120 mil é dado para aquela estrutura, para ter lá um bando de puxa-saco falando bem do governo e dizendo que a coisa está andando. Paga com quem? Com o dinheiro público. Então, claro que eu não vou participar desse jogo. Eu não fui lá. Mas eu fui em debates sérios, Olhar do Vale, fui no Jornal Município, fui no grupo aqui, ele não foi. E no grupo ele não foi. Por que ele não foi lá? Porque ele tinha medo de enfrentar o Paulinho Conso, olhar na cara do Paulinho Conso, ele tinha medo de enfrentar o Danilo lá.
Então, aí ele se calou. E outra coisa, sabe, Delamar? Na política, assim, ó, existe a pré-eleição e a eleição. Agora nós estamos no momento de uma pré-eleição. Pré-eleição que eu digo, nem digo para estadual. Eu digo até para municipal, que são 4 anos. É o momento onde a oposição tem que mostrar os erros da administração. Esse é o momento. Porque eu quero saber se ele está cumprindo o que prometeu, se o que ele prometeu ele está fazendo corretamente. Exemplo, o programa cívico-militar lá no Volta Grande. Ele prometeu que era para ser feito esse semestre. O pessoal mandou mensagem para mim, inclusive, com print de conversa para ele, onde ele, no primeiro momento, prometeu, depois a comunidade foi cobrar, porque ficaram tudo animado que ia ter, ele simplesmente não respondeu mais. Então, esse é o momento da pré-eleição. E quando chegar a eleição, aí é o Danilo proposta, que é o que eu fiz ano passado. E outra coisa, e aqui não é falsa modéstia, mas todo mundo sabe que os debates que eu fui o melhor deles todos. Isso aí é o que eu ouvi muita gente dizendo isso. Então, e ele sabe disso. Porque nós tínhamos proposta, nós tínhamos projeto. Eu não estava ancorado no partido. Exemplo, o caso dele, ele fez 43 mil votos porque estava no PL. Se ele for para a rua hoje, tem gente que nem sabe quem ele é. O João Martins, que eu respeito muito, fez 19 mil votos também graças ao Ciro Rosa, que tem todo um aparato político na cidade. É um cara que foi prefeito 3 vezes. O Cedenir fez 5 mil votos porque tinha um Paulo Êcio nas costas, porque era PT. Eu não tinha ninguém. Eu era sozinho. Sozinho, com 16 candidatos a vereador, sem estrutura. O André tinha 700 mil do fundo partidário, dinheiro público, cara. 700 mil reais para gastar. Então, assim, se um cara desse não fizer no mínimo 50 mil votos, é porque é muito ruim de voto. Entendeu? Você sabe que, Danilo, eu vou ter que fazer um intervalo comercial, mas eu acho que o assunto que a gente pode encaminhar também é o seguinte, é a respeito dessa, eu chamo desunião da direita no Brasil todo. É muita gente querendo, sabe, buscar alguma oportunidade de ter um cargo. E aí vem a pergunta que depois eu gostaria que você respondesse. Porque, pelo lado, vamos falar do PT direto, que é um partido de esquerda, muito bem organizado, eles são muito unidos. Não se vê uma desunião do jeito que se vê justamente daqueles que se dizem da direita, que são ou não da direita. Aí vem a questão, isso pode ter um prejuízo eleitoral ou não nesse ano 2026? Depois do intervalo, eu gostaria que você respondesse. A verdade é o seguinte, não é que há uma desunião na direita, sabe, Delamar? É que, exemplo aqui, principalmente em Santa Catarina, que é um estado conservador, é um estado que hoje a pessoa, né, tem uma propensão maior a ser de direita, e na esquerda tu não vê ninguém da direita lá dentro, porque sabe que é suicídio eleitoral. Agora, dentro do movimento de direita, há muitas pessoas de esquerda que se transmutam, o chamado melancia, que é o caso do André, entendeu? Então, assim, são pessoas que não têm a ideologia da direita, que não é conservador, não são conservador, estão ali simplesmente para ganhar a legenda e ter o voto na urna, usando essa legenda. Então, não há que há uma desunião. E aí, quando pega pessoas que, de fato, têm a convicção de direita, sabe o que é o conservadorismo, evidentemente que dá o conflito. Porque eu, como eu te digo, eu sou um cara que o movimento conservador, ele ultrapassa partido político. Existe muita gente dentro do PSD que é conservadora, existe muita gente, inclusive, dentro do MDB que é conservador, só que às vezes não sabe, porque não tem aquela estratégia de eleição. Então, não é porque a pessoa está no PL que ela é de direita. E isso a comunidade tem que começar a se tocar também, né? Principalmente Brusque é uma cidade conservadora, a mentalidade provinciana. Então, tem que começar a perceber isso, as atitudes da pessoa. Eu te digo o seguinte, quer ver, ó? Como é que eu posso dizer que o prefeito de Brusque é de direita? Ele trabalha à base de quê? De financiamento. Tá? O que é financiamento? Financiamento é quando o cara não sabe gerir. Entendeu? Tu vais pegar dinheiro dos outros para poder salvar uma dívida que tu tens. Então, na prefeitura de Brusque, eles comemoram o financiamento. Isso é engessar a máquina. Tá deixando dívida para prefeitos posteriores. Como é que eu vou dizer que esse cara é de direita se ele pega a máquina pública e cargo comissionado lá ganha 14, 15 mil reais por mês, 12 mil reais por mês? Bota a pessoa sem capacidade técnica, incha com cargo comissionado. Só para ter uma noção, a receita bruta do município é o quê? 800 milhões, 900 milhões efetiva? Mais de quase 50% é folha de pagamento, cara. E desses 50%, mais de 75% é cargo comissionado. Então, tu imagina, como é que eu vou dizer que esse cara é de direita? Como é que tu iria realizar uma obra sem ter financiamento em Brusque, por exemplo? Não botando cargo comissionado da quantidade que tem. Tu consegue economizar tranquilamente 30 milhões por mês, cara. 30 milhões, e isso estava no meu projeto do governo ano passado. Eu ia exonerar 75% dos cargos comissionados, eu ia trabalhar todos os efetivos que já existem. Por quê? Porque eles têm conhecimento técnico. E isso aqui eu não estou falando demagogia, porque eu sei que dá para fazer. Eu estou falando aqui de quase 300 milhões por ano, cara. Em um mandato eu estou falando de quantos vão platas?
Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a atitude de um cara de direita não representa o que eles estão fazendo. Uma atitude de um cara de direita não é botar um macacão da Defesa Civil para dizer que entende alguma coisa de clima e ficar falando um monte de bobeira na internet. Não, cara. O papel de direita é simplesmente combater outra coisa. Não é o papel da direita não é ele, como presidente do PL, sabendo que ia ter manifestações a favor do Bolsonaro, contra a prisão, contra a perseguição do Bolsonaro, que hoje é o líder máximo da direita, ele não saber nem que data era a manifestação. Ou seja, ele não pegou o partido e não organizou para ir até lá. E aqui eu tô falando partido, não tô falando nem prefeitura, partido agora. Ou seja, tá nem aí fora do Brasil, cara. Então isso não é atitude de pessoas de direita. Entendeu? Então, tu vê situações aí que... Aí tu imagina, como é que eu, um conservador, como é que eu, pai de 3 filhos, cara, eu quero que meus filhos, de fato, olhem para mim e digam, olha, meu pai lutou pelo conservadorismo no Brasil. Porque é a geração deles que vai ser o fruto, não é a minha, não é a nossa. Como é que eu vou simplesmente olhar isso tudo, ficar calado e dizer, não, tá certo e dane-se? Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso. E eu não tô falando aqui de cargo, porque eu não tô dizendo que eu vou ser ou não candidato ano que vem. Isso quem vai dizer é o tempo. Eu tô mostrando como cidadão, cara. O brusquense tem esse direito, sim. Tem gente que não gosta? Claro que tem gente que não gosta, dane-se. Mas eu tô mostrando lá na frente e não tem como dizer que eu não avisei. Exemplo, a questão dos moradores de rua. Lembra como eu bati isso na campanha? Falando, olha, por que não faz a recolhimento desses moradores de rua? Leva para porque a maioria deles, 80% é álcool e droga. Se for fazer uma pesquisa, a gente vai constatar isso. Então leva para essas casas de recuperação, comunidade de recuperação, tira esse pessoal. O que fizeram? Demoraram para agir, começaram a agir porque nós fomos para a linha de frente na rede social, inclusive conseguimos a utilidade pública para a Missão Peniel, que hoje está brigando alguns lá. Aí, depois de lá para cá, é só jogo de marketing na internet, sabendo que tinha o Natal, que na verdade Brusque nem enfeite de Natal tinha, tem um negocinho ali na praça, que é só para inglês ver e enganar tolo. O que ele fez? Sabia que ia ter o dia da comercialização, que é o maior, agora é o período, não botou assistência social para recolher os moradores dali. Resultado prático, mataram dentro da loja. Entendeu? Então, assim, a gente vem avisando. A gente vem, Brusque não está essa maravilha que todo mundo acha. Brusque está se endividando. Brusque está caminhando. Na hora que nós formos ver a realidade da cidade, vai ser tarde. Né? Hoje, tu não vê falar em turismo na cidade de Brusque. Brusque era uma cidade turística. Tu pega Pomerode e tá dando um banho em nós. Pomerode entra lá, só na Osterfest, entra mais de 60 milhões na economia da cidade, cara. E Brusque nós não temos nada. Nada. Passou o Natal, nós não temos nada. Passa a Páscoa, nós não temos nada. Aí tu vai dizer que um cara desse tem uma visão de gestão, uma visão de direita? Não é. Esse cara é mais um burocrata de esquerda que está se utilizando do salário de prefeito para viver, e o dia que ele sair do salário de prefeito, ele vai ter que lamber a bunda de algum deputado, provavelmente o Napoleão Bernardes, ou sei lá quem, para ele poder ser assessor. É isso que vai acontecer. Ô Danilo, eu queria só tocar num ponto que você falou no bloco anterior que eu gostaria de explorar. Você falou que na campanha eleitoral 2026 você tem 2 pessoas que querem apoiar, que é o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Você sabe, né, que o Carlos Bolsonaro enfrenta uma grande resistência aí dentro de Santa Catarina contra a candidatura dele, por tirar votos ou tirar, tem a questão que o próprio governador Jorginho trabalha, tem Espiridinho Amin, que é a reeleição, Carol Detoni. O que você defende? Qual é o seu argumento para defender que o Carlos Bolsonaro merece uma vaga de senador para Santa Catarina? É só ver o que os atuais senadores estão fazendo. Né? Tu vai pegar hoje o Jorge Seife, né? Começou agora, tá no primeiro mandato, então tem mais 4 anos para mostrar serviço. A Ivete, ninguém sabe o que ela tá fazendo lá. Não. É verdade. Ela não sabe, ninguém sabe o que ela tá fazendo lá. Ela entrou com a vaga do Jorginho. Né? Justamente. O Espiridião Amin, eu vejo nele um cara que ele pode ter até boas intenções, só que, cara, dá espaço pra gente mais nova. Né? E a vinda do Carlos pra cá, não é só o Carlos, porque o Carlos é de fora, não, cara, ele é o filho do Bolsonaro. Então, tu imagina, Santa Catarina vai estar no centro da discussão política nacional. Cara, olha a importância que é isso pro nosso estado. Santa Catarina, além de ser um dos estados que mais arrecada, hoje está fora das decisões políticas. O estado de Santa Catarina não tem nada, não tem poder de barganha com ninguém. A partir do momento que tu traz uma pessoa igual o Carlos, que tem uma representação nacional, que está dentro do... Esse cara tem acesso a todos os gabinetes de todos os senadores da direita, dos conselheiros, todo mundo quer ele. Aí tu imagina, nós que vamos ter ele, vamos querer se afastar dele? Ou seja, é muita burrice da parte de, sei lá, de uma oligarquia catarinense que acha que não, nós somos os bons. Não somos, cara. Nós precisamos aprender muito na política. Porque Santa Catarina, na política, ela não é vanguarda. Santa Catarina, na política, ela sempre vai conforme a maré.
A gente sabe disso. Muito embora seja um Estado conservador, só que é um Estado que não é político partidário, não é um Estado que estuda política. Ele vai pelo conservadorismo. Só que o Carlos Bolsonaro vai trazer para nós uma estratégia que nós não temos, que é para enfrentar justamente essa censura, perseguição, ter liberdade econômica. Isso tudo, cara, um país, vou dizer para vocês, um país que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade econômica. Não vai para frente. Olha a Venezuela, olha a Nicarágua, olha o que aconteceu no Nepal. Por quê? Porque não vai para frente. A partir do momento que tu começa a podar as pessoas de falar, tu vai começar a ir na empresa da pessoa e começar a multar por qualquer coisa. Porque tu tens um poder de Deus, tu tens praticamente um semideus. E é isso que está acontecendo no Brasil. E é por isso a importância do Carlos aqui, porque o Carlos, seja ele Detone, vamos supor, vão ser importantes porque a Detone também é aguerrida. Ela também é de brigar. E é isso que nós precisamos. Questão de emenda parlamentar, isso aí vem. Isso aí é o mínimo que o deputado ou o senador tem que fazer. Só que faltava ainda, né, os senadores lá ganharem emenda parlamentar e não mandar pra cá. Mas isso eu só fico arrepiado de que forma vinham as emendas, né? Como é que elas chegam até aqui? O que o cara fez para vir a emenda? Mas então isso eu quero dizer para vocês, esse sabe? É um caso que tem que... A importância do Carlos para Santa Catarina, ela é muito grande, ela é imensa, cara. É a chance de ouro que o Estado está tendo de ter uma representatividade nacional. Só que o que a gente vê na população, a população abraçou ele. Né? A gente sabe, conforme também eu vou recebendo, conforme a gente vai andando, tanto que ele está ali sempre em primeiro, segundo nas pesquisas, né? Tem a rejeição que mostra, isso é para querer desqualificar o nome Bolsonaro. A gente sabe como é que funciona essa guerra aí de narrativas, só que eu vejo o Carlos Bolsonaro hoje como o cara para levar Santa Catarina, junto com o governador, para um nível a mais. Né? E eu digo para vocês assim, ó, nós temos que aí sim levantar as mãos para os céus e agradecer, porque o nosso governador, de fato, ele é um cara conservador e o opositor dele também é um cara conservador, que é o João Rodrigues. O Décio Lima, esses aí eu não conto, mas, ou seja, os dois são de direita. Ou seja, vai ser uma luta legal, porque independente de quem ganha, é direita. E esse negócio de dizer, não, mas aí se briga, vai dar à esquerda, não tem como, porque são 2 turnos. Entendeu? Então, tipo, não é porque os dois estão brigando que as pessoas vão votar na esquerda do Décio Lima para levar o Décio Lima para o 2º turno. Isso é história. Né? Então, a gente sabe que o vencedor vai para o 2º turno. Acredito que vai ter 2º turno, né? Ano que vem. Acho que não vai ser resolvido no 1º turno. E Santa Catarina só ganha com isso. E com a vinda do Carlos e com a eleição do Flávio, vai ser um estado muito, muito pujante. E sobre a questão justamente da eleição do Flávio, você sabe que essa questão do nome do filho número 1 do Bolsonaro foi uma situação também, porque estava todo mundo na expectativa. Conheço gente aqui em Brusque, grupos de direita, que diz, era para ter sido o Tarcísio. De que forma você que está mais próximo da família Bolsonaro vê essa situação, esse lançamento da campanha do Flávio? Assim, no caso da indicação do nome do Flávio. Quer ver, essa questão do Tarcísio em Brusque, quem achou que o Tarcísio ia ser candidato a presidente é o Deco, vice-prefeito. Tanto que quando teve a oportunidade, foi por Republicanos, porque, para você de casa que não sabe, o Republicanos é o partido do Tarcísio, é o 10. Então ele achou que indo por Republicanos, ele levaria o mesmo número de presidente que facilitaria uma campanha dele. Essa foi a visão. Só que todo mundo sabe que não tem como. O Bolsonaro, gente, ele está numa situação que ele não que desconfia do Tarcísio ou não Tarcísio, mas ele tem que se cercar de pessoas mais próximas possíveis dele. Isso é normal, isso é natural. E o Tarcísio tem que continuar fazendo a gestão dele de São Paulo, porque se o Tarcísio sair de lá, vai se colocar quem no lugar dele? Aí corre-se o risco de um Alckmin entrar de novo, até de um Haddad ganhar uma eleição. E aí nós estamos falando da segunda economia do Estado, tirando a União do país. Tirando a União, quem mais arrecada é o Estado de São Paulo. Então, assim, então não pode se correr esse risco. E a candidatura do Flávio Bolsonaro é uma candidatura que o Flávio ele leva o nome Bolsonaro, o Flávio ele leva a pauta Bolsonaro, só que o Flávio ele é mais polido que o Bolsonaro, inclusive. Então o Flávio vai ter muita entrada dentro desse chamado centrão que a gente fala. Não é à toa que ele está começando a subir nas pesquisas rapidamente. Ontem, acho que foi na sexta-feira, o Ciro Nogueira já disse que ele prefere o Flávio do que o Tarcísio. Ou seja, já está começando a ter esse movimento de perceber que a candidatura do Flávio não é blefe. Muito embora, eu digo para vocês, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu acho que essa questão de anistia, isso vai ser tudo ainda questionado. Não é assim, a política é uma coisa que se fala na frente das câmeras, outra coisa que acontece nos bastidores, os movimentos dos bastidores. Então, eu acredito ainda que vai ter muita água para passar. Só que eu acredito que o Bolsonaro vai estar na urna. Nós temos que apoiar o presidente Bolsonaro na urna, seja Jair, seja Flávio, seja quem for, e o Carlos Bolsonaro no Senado aqui.
Ô, Dani, só já estamos no final do programa, mas eu quero só voltar com essa questão da tua filiação. Então, em janeiro e fevereiro, você consegue resolver, você diz que vai sei lá, o comando estadual do partido, ao governador, enfim, e isso você dá essa situação como fácil de ser resolvida. Assim, Rodrigo, na verdade eu tenho até abril para resolver. Tem a janela, né? Então, assim, eu tô bem tranquilo, cara. Exemplo, assim, hoje, eu, graças a Deus, da eleição passada para cá, eu cresci muito, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista de conhecimento, as pessoas me conhecerem. Hoje tem deputados que estão vindo atrás de mim, sabe? Então, assim, exemplo, eu falo muito com o Ciro Rosa, nós estamos falando muito. Então, falo com o João. Então, assim, então nós temos que fazer o que hoje? Formar um grupo coeso que pensa a cidade de Brusque e não mais pensa apenas no cargo. Então, a questão do partido, se eu estarei no PL ou não estarei no PL, se eu, sei lá, eu não sei nem se eu vou estar vivo até abril, espero eu que sim, mas eu tô deixando na mão de Deus, sabe? Deus é que vai decidir o meu caminho, cara. Eu não tô bem tranquilo quanto a isso. Como eu digo, o meu foco hoje é Flávio Bolsonaro, ou Bolsonaro na urna para presidente, e Carlos Bolsonaro para o Senado. O que vem daí para baixo é na mão de Deus. Uma coisa eu posso dizer para vocês, cara, eu tô ganhando muitos adeptos aqui no estado de Santa Catarina, gente de tudo quanto é lugar que fica me mandando mensagem. Isso é um bom sinal. É sinal que nós estamos no caminho certo. Então, principalmente pessoas assim que são ligadas ao movimento conservador. Então, isso o prefeito não vai conseguir segurar, porque isso ultrapassa o seara dele aqui. E como é que fica a questão da união? A gente sabe que Brusque sempre teve problema para ter representante. Eu acho que o último representante federal foi o Serafim, né, Rodrigo? Foi. O Serafim. O estadual foi também o Serafim, né? Não, foi o Paulo Écio ou o Serafim? Foi o Paulo Écio. O Serafim também entrou no último porque teve aquela vaga, lembra? Que puxaram um candidato. E tem aquela velha história que a gente fala sobre representatividade aqui, né? Que eu já falei aqui na rádio, que você tem, nesse momento, vários nomes, pré-candidatos que depois, no fim das contas, acabam dividindo o eleitorado que é capaz de eleger um... Aí vem a pergunta, como é que você... que tem essa vontade, está pensando para ano que vem nessa situação assim, também. São dois pontos. Primeiro ponto, para tu ganhar uma eleição estadual, seja deputado estadual, seja deputado federal, tu precisa estadualizar o teu nome. Não é tu correndo aqui na cidade de Brusque que tu vais conseguir. Exemplo, mas se unisse o eleitor de Brusque, Guabiruba e Botuverá, daria um nome. Não, mas um problema... só. Não, só que o problema é que vai muito voto gente de fora. Não tem como impedir isso. Isso faz parte da democracia. Exemplo, a Ana Campagnolo fez 8 mil votos na última eleição aqui. Por quê? Porque isso faz parte da democracia. Se o povo se identifica com ela, tem que votar nela. Eu acho que esse negócio do bairrismo, isso aí não... Primeiro que é impossível tu controlar. E o segundo é o seguinte, vai unir e vai botar quem? Vamos supor, a prefeitura quer botar de goela abaixo o Deco. Pô, mas o Deco foi eleito vice-prefeito para ser vice-prefeito. Para ficar 4 anos como vice-prefeito. Não para ser deputado. Mas não abre a mão, porque quer ser ele tem que ser o centro. Entendeu? E aí faz todas essas negociatas. Então isso nós não vamos participar. Então nós queremos ganhar o movimento, é o projeto, não é apenas a cidade. A cidade ela vai ser beneficiada junto desse projeto. Foi assim, lembra? Brusque já teve Ciro Rosa e Paulo Écio, eu acho, junto no mesmo mandato, não teve? O Dagomar e Paulo Écio. Então já teve isso. Por quê? Porque Brusque tinha bons nomes. Brusque tinha nome de peso no estado, seja da direita ou seja da esquerda. Hoje, infelizmente, nós não temos mais. Por quê? Porque parece um bando de moleque que está ali hoje para ganhar um cargo, entendeu? A luta é pelo cargo, não é mais pelo projeto. Não é mais levar Brusque para nível estadual. É simplesmente ser deputado estadual para ganhar um salário. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. Aí o cara vai deputado estadual, o que o cara quer, fica 2 anos, quero ser prefeito agora de novo. Aí vai para prefeito. Agora eu quero ser, sabe? Então isso aí não anda a cidade. A cidade não vai andar assim. Então por isso que eu digo que esse negócio é utopia, porque quem pensa projeto extenso está englobando a cidade, mas não está se amarrando com o movimento da cidade especificamente, porque senão tu não ganha a eleição. Danilo, o tempo é o nosso parceiro, são 8h50. Quero agradecer a tua presença aqui, certo? E mais uma vez, e com certeza a Cidade FM sempre deixa aberto o microfone acho que são assuntos interessantes. A política, por mais que tem pessoas que não gostem ou gostem, sabe que faz parte da vida, não tem como mudar isso. Obrigado pela presença aqui. Nelamar, eu que agradeço o espaço da Rádio Cidade sempre, né? O Rodrigo, também o Dirley, o Valdomiro que não está aí, e dizer para vocês já um Feliz Natal, né? Um próspero Ano Novo, cara, e dizer para a cidade assim, ó, comecem a pensar política. Porque, exemplo, para mim era muito mais cômodo eu estar já na praia, talvez, ou estar curtindo as minhas férias, né? Mas eu quero dizer para vocês que a gente tem que deixar o nosso legado. Pouco importa a questão de estar ou não em cargos, sabe? Isso é
isso aí começa a pensar na sacanagem. O que eu quero é mostrar para a cidade isso, que a cidadão brusquense tem que criticar, o cidadão brusquense tem que estar no cangote dos políticos, tem que mostrar assim, tem que ter vários Danilos pela cidade, que eu tenho certeza que a cidade é para frente. Porque se a partir do momento que tu começa a deixar o cara relaxado na função, o cara vai relaxar e a cidade vai estar relaxada. E o momento da proposta é o momento da eleição. É onde tu vais fazer as propostas, vai trazer o plano de governo e o povo vai votar naquele que é o melhor. Então, para a cidade de Brusque também, eu já queria dar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? E dizer que nós estamos aí para o que der e vier.